Estava aqui pensando a jornada do conhecimento e do autoconhecimento, né, em relação às pessoas e as relações e como as pessoas convivem. Tudo isso é muito complexo e profundo, embora a maioria das pessoas não pare para pensar nisso, elas só vão vivendo a vida no automático. Não que eu não faça isso, né, porque século XXI, na geração que existe a IA e o tempo todo a gente está recebendo essa dopamina pobre de celular e olhando para telas o tempo todo, é meio complicado fugir disso. Mas a gente tem que ter um momento, se forçar a ter um momento de reflexões. E no meio dessas reflexões, eu pensei, eu sou uma pessoa que sofro, né, com a ansiedade social. Eu tenho aquela ansiedade, entre muitas aspas, normal, né, que é ansiedade de execução de tarefa, mas a social é um pouco mais forte comigo. E aí, eu olhando ao redor, o quanto que as pessoas não sabem lidar com pessoas tímidas e pessoas que sofrem com ansiedade social. As pessoas, principalmente as extrovertidas, lidam muito mais fácil com outras pessoas extrovertidas. E tem alguns lugares que eu vou, alguns nichos, né, da minha vida, que você chega e você não consegue se relacionar. E muitas vezes você fica parando para pensar que o problema é com você. E de fato, eu tenho muita coisa para evoluir, para crescer, para aprender a lidar e me relacionar com as pessoas, me comunicar melhor. Tanto que surgiu esse podcast, mas as pessoas não conseguem ter essa abertura para lidar tanto com essas pessoas, né? Claro, tem gente que é só introspectiva, que realmente não gosta de se relacionar e é isso. E saber diferenciar isso também é complicado nos outros, né? Eu levei um tempo para perceber isso em mim. Imagino que mais difícil ainda é perceber isso nos outros. Eu consigo ver uma diferença por conta realmente dessa jornada do autoconhecimento. Então, eu algumas vezes, né, ou maioria das vezes, não sei, eu consigo fazer essa diferença. Porque ser introvertido é uma coisa, ser tímido, né? Ter ansiedade social, que ainda é um grau mais elevado, é outra coisa. Então, enfim, eu imagino que seja difícil se a pessoa não tá buscando conhecer a si mesma, é muito difícil que ela vá reconhecer o dos outros. Mas, enfim, parem pra olhar isso. Muitas vezes as pessoas ficam desconcertadas, elas não sabem lidar. Quando tem ambiente que tem muitas pessoas dessa maneira, elas ficam meio que sem ação, ou então se fecham na sua própria panelinha, né? E nem percebem muitas vezes que estão fazendo isso. E não conseguem integrar. Por isso que eu valorizo muito pessoas que conseguem integrar as outras pessoas, né? Porque não é uma coisa simples, é uma coisa que com certeza é uma construção, mas é importante para as pessoas se sentirem parte, se sentirem pertencidas. E ao mesmo tempo que um outro nicho, né, uma outra parte da minha vida, eu encontrei pessoas que conseguem fazer isso muito bem, integrar os outros, entender que a pessoa tem dificuldades, mas fazer com que ela seja ouvida, perguntar, procurar saber, enfim, conversar com a pessoa mesmo. Ai, a pessoa tá ali no canto, eu não vou deixar ela no canto, porque ela não se integra bem, não consegue vir por conta própria, então eu vou ajudar ela a fazer isso. Isso de uma certa forma, é amor, né? É amor. E não é em todo lugar que a gente vai ver isso.
Muitas vezes até inconsciente, a pessoa não tá se dando conta que não tá fazendo isso, né? Que não tá integrando, que não tá. Mas, enfim, é uma coisa pra gente pensar no ambiente que a gente tá, se isso acontece ou não, se nós somos os extrovertidos ou os introvertidos ou os tímidos, enfim, quem nós somos ali no. É. E foi isso, o episódio de hoje. Fiquem com Deus.